Olá, está começando mais um Agro, Saúde e Cooperação. E hoje vamos falar da força da agricultura familiar de Santa Catarina, que faz do estado um dos gigantes do agronegócio. Conhecido pela potência das suas agroindústrias e pelo cooperativismo, o agro catarinense tem como uma de suas riquezas o trabalho incansável de pequenos produtores responsáveis pela diversificação de atividades e o desenvolvimento do campo. Pelo interior de Santa Catarina, as pequenas propriedades fazem parte da paisagem. Se tem um lugar onde esse modelo deu certo, foi aqui. Dados do Censo Agropecuário do IBGE apontam que das mais de 183 mil propriedades rurais de Santa Catarina, praticamente 143 mil são de pequenos agricultores. O valor de produção da agropecuária do estado foi de 61 bilhões no ano passado. Desse total, a agricultura familiar responde por pelo menos 10 bilhões. Quase 80% dos estabelecimentos rurais de Santa Catarina são da agricultura familiar. Pequenas propriedades que encontraram um caminho próprio para produzir e fortalecer o agronegócio catarinense. Nos últimos 2 anos, o Agro, Saúde e Cooperação tem mostrado esse potencial produtivo. Em Jaguaruna, a família França planta mandioca. São 3 irmãos e os seus filhos que cuidam da lavoura. Do avô para o pai e a gente deu continuidade. A gente sempre trabalhando com o pai, desde pequeno, vindo para a roça. É importante, né? A gente dar continuidade no que vem construindo as gerações, né? É um desafio novo, né? Mas a gente está indo. Seu Almir Hensing planta milho em Santo Amaro da Imperatriz. O casal Adilson e Maria investem na cebola junto com os filhos em Alfredo Wagner. E o Bertolino planta banana em Balneário Pissarras e Luiz Alves. Todos herdaram dos pais e avós o amor pela produção de alimentos. Meu pai veio morar aqui na região ali onde eu moro, que é o Rio Novo ali, né? A gente foi se acostumando e seguimos aquele dom que a gente tem, porque na verdade a agricultura é como toda profissão, é um dom. Uma forma de trabalhar que tem na essência o amor pela terra e a vontade de honrar o esforço das gerações anteriores. Dos seus 80 anos de idade, seu Darcy passou boa parte aqui na linha Tormen, em Chapecó. Construiu uma vida e uma família plantando e colhendo grãos, numa época em que tudo era mais difícil. Era sofrido. Era com boi, arado, né? E não tinha adubo uma época, depois começou a vir adubo, né? Era pesado. Tudo na base do boi e da carroça. Boi e carroça. O primeiro trator foi comprado só em 1979. Nessa época, Loacir já trabalhava com o pai na propriedade. Alguns anos depois, casou com a Lucimar e vieram os netos de seu Darcy. O sustento vinha do campo. Loacir cuidava das lavouras e dos aviários e Lucimar das vacas de leite. Eu comecei com vacas faz 28 anos, né? Comecei com uma vaca, aí fui aumentando, né? Como tinha as crianças pequenas, né? Eu não podia trabalhar fora. Aí também eu tinha leite, né? Para as crianças. E daí eu comecei com queijo. Eu fazia queijo, né? Para vender, e daí foi aumentando, daí começamos a vender o leite, né? Era pouquinho no início, daí foi aumentando. A senhora disse que era uma vaquinha lá atrás. É uma vaquinha e a gente pagou ela com o leite dela mesmo. Hoje são 42 vacas produzindo uma média de 1.000 litros por dia, vendidos para uma empresa da região. Os animais ficam confinados em um espaço com temperatura controlada e alimentação de acordo com as necessidades de cada um. Nos aviários, são 14 mil frangos alojados. Os Tormen ainda produzem soja e milho. A gente faz o que a gente gosta, né? E o que mudou nesses mais de 40 anos? Mudou muito. Na época, no início era tudo mais difícil, né? Era tudo manual. Hoje já está mais mecanizado, mais aperfeiçoado, né? Então a mão de obra diminui um pouco, né? Fica um trabalho mais leve, né? Mais tranquilo um pouco. Essa transformação trazida pelo avanço da tecnologia tem sido decisiva para solucionar um problema que cedo ou tarde aparece na agricultura familiar.
Um dos maiores desafios nas pequenas propriedades é a sucessão familiar. Saber se o trabalho começado lá atrás vai ter continuidade é uma preocupação para muitos produtores. Mas na família Tormen, isso não foi um problema. Lucas é o caçula de 4 filhos e o único menino. Quando chegou a época de prestar vestibular, ele até tentou seguir por outro caminho. Fui fazer faculdade, eu comecei fazendo engenharia civil. Fiz um semestre, mas daí não gostei. Comecei a fazer agronomia e me formei em agronomia. Hoje, pai e filho dividem as tarefas e as decisões da propriedade. É uma felicidade pra gente, né? Ele que toca as lavouras, no caso. Eu não trabalho muito mais, né? Então a gente fica feliz de ter alguém que suceda o que a gente fez até agora, né? Na verdade, a gente um complementa o outro, né? A gente nunca sabe tudo, né? É gratificante, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que o que tem aqui muita coisa mudou, né? E se eu não fosse pelo trabalho do meu pai e do meu avô, estaria tudo do jeito lá de trás, né? Não teria nada aqui hoje. Então a felicidade é grande, né? De ver e continuar tocando o barco, né? Para a família Tormen, a receita está funcionando. Os desafios são diários e não são poucos. A gente tem que trabalhar, independente do clima e do preço, a gente tem que trabalhar e fazer a nossa parte. Então, os maiores desafios é clima e preço. Você planta, mas você não sabe se vai colher. E nem quanto tu vai E ganhar. nem quanto você vai ganhar do produto. Então, cada ano é um ano diferente do outro. Nunca é garantido o teu serviço, né? O maior problema da agricultura é isso. Mas nem por isso eles pensam em desistir. A colheita nem sempre é certa, mas a esperança é garantida. O que faz vocês quererem continuar, acordar todo dia cedo e fazer esse trabalho? Na verdade, se tu pega a questão da história, né, da propriedade, né? É a vida inteira trabalhando na roça, então a gente acaba pegando gosto, né, pelo que a gente faz. E querendo ou não, a gente está trabalhando pra gente, né? Então a gente acaba tendo vontade cada vez de ir aperfeiçoando e melhorando a propriedade, né? Para os pequenos agricultores, permanecer no campo é uma escolha diária que envolve muitos desafios. Diversificar a produção ou se reinventar são alternativas para manter as propriedades. É o caso de uma família de Chapecó, que deixou a produção de leite para cultivar hortaliças hidropônicas. E os resultados só não são melhores porque falta mão de obra para ampliar a produção. É nessa propriedade, pertinho da cidade, que a família Halber construiu o seu negócio há mais de 40 anos. No começo, era o gado e os grãos que garantiam a renda. A produção de leite era vendida de porta em porta. Quando nós trabalhávamos antigamente com o leite, nós começamos a plantar, o pessoal começava a pedir por que nos levava verdura para eles também, né? E daí nós começamos a plantar um pouco de verdura e fazer esse experimento, ver se dava certo. E foi com o tempo, deu certo, e paramos com a produção de leite e começamos com as hortaliças. São inúmeros tons de verde e mais de 30 variedades cultivadas. A alface é a mais vendida, mas tem agrião, rúcula, temperos, tomate e muito mais. A maioria em estufas. Assim é possível tentar contornar os efeitos do clima e proteger as plantas. Hoje é tudo através do clima, né? Quando chove demais, a hortaliça não cresce, não sobe ou fica fraca, né? Quando dá seca, ela sofre, ela queima, então é bem complicado. Por isso a maioria da nossa produção hoje é em estufa, né? Que daí tu consegue proteger ela com sombrita por causa do calor também, né? Molhar na hora certa, não deixa tanto calor na planta, né? Que tem plantas que não precisam ou precisam de mais calor também, né? Pelas fotos dá para ver como o cenário foi mudando ao longo dos anos. Aos poucos, as hortaliças foram ganhando espaço e hoje são o carro-chefe da propriedade. E olha, a produção aqui só não é maior pela falta de mão de obra qualificada. O trabalho é dividido entre o Leandro, o tio Mauri e o sobrinho Maurício, que cuida da parte administrativa. Além disso, são 6 funcionários, mas ainda é pouco.
Para suprir a falta de mão de obra, uma das alternativas encontradas pela família Halber foi apostar na produção hidropônica. Leandro, como é que esse cultivo ajuda aí a lidar com essa dificuldade de mão de obra? Hoje sai limpas daqui já, né? Tu já colhe ela, já embala. Então, assim, para nós é uma praticidade muito boa, por falta da grande mão de obra, né? Então, nós optamos pela hidroponia. Ele sai daqui embaladinho já? Já embala na embalagem, vai para a caixa e vai reto para o mercado, feira ou restaurante, né? Isso economiza uma força de trabalho que hoje vocês não têm, né? Tá muito difícil encontrar mão de obra para trabalhar na produção de verduras? Cada vez está mais difícil. Com o passar do tempo, quero ver como é que vai ficar. Nas caixas de água, uma solução é preparada com tudo o que a planta precisa para se desenvolver. O sistema automatizado vai liberando os nutrientes para as hortaliças. Daí ele é um sistema assim que ele é automático, né? Eu tenho instalado para ele liga 15 minutos e desliga 15. Liga 15 e desliga 15. Então, nesses 15 minutos, quando passa a água, já passa o nutriente e a planta absorve. E ele fica o dia inteiro nesse sistema, sabe? Então, passou a água, a planta quer se alimentar um pouco, já aproveita os nutrientes na água. O que a planta receberia pelo solo vem pela água? Vem pela água. Vem pela água. Adubação, daí eu faço uma solução nas caixas da água, aí eu tenho um ponto de equilíbrio, assim, para não ficar muito forte, adubo não muito fraco. E em questão de 30 dias, assim, o pé está adulto, pronto para o comércio já. Hoje, a produção abastece as feiras livres, supermercados e restaurantes. Entre desafios diários e as incertezas típicas de quem vive da agricultura, a família Halber segue sua trajetória, planejando o futuro e o desenvolvimento da propriedade. A agricultura hoje familiar assim, é uma coisa que não é um negócio gigante, grande, né? Então a gente depende assim, tipo, da minha ajuda, da ajuda dele, da ajuda dos colaboradores que a gente tem, né? E para o futuro, o que vocês pensam, o que vocês imaginam aqui como propriedade, como família? A propriedade vai estar aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Se vai ter alguém para substituir, né? O meu filho, o filho do Mauri, né? Que alguém dá seguimento, né? Com as hortaliças. E continue. Acorda cedo, dorme tarde. E assim vai. A força da agricultura familiar catarinense se reflete na cidade. A partir dos pequenos agricultores, novos negócios foram surgindo. O cooperativismo ganhou impulso e virou referência nacional, resultando em indicadores sociais melhores. Mais desenvolvimento, campo e cidade crescendo juntos, gerando mais qualidade de vida, saúde e bem-estar. Toda quarta e sábado de manhã é assim. O pavilhão da Feira Livre fica movimentado. Essa aqui fica no centro de Chapecó e atrai gente de todos os bairros. Para o pequeno produtor, a Feira Livre é uma vitrine, é onde campo e cidade se encontram. Para quem busca uma alimentação mais saudável, é a chance de levar para casa um produto com a qualidade reconhecida da agricultura familiar catarinense e aquele sabor típico do interior. Eu compro de tudo, eu faço a feira para a semana. São produtos frescos, de qualidade e orgânicos, né? O principal. Muda muito para a saúde, né? Muda muito. É tudo fresquinho, boa parte orgânico. Tem frutas, verduras, pães, bolachas, embutidos. A banca da família Halber fica logo na entrada e é uma das mais movimentadas. Uma oportunidade a mais de venda, que é uma venda direta para o consumidor, para o cliente. E assim é o poder conversar diretamente com o cliente. Movimento grande também nessa banca de ovos e queijos. Há quase 10 anos, Jones e a esposa participam da feira. São a segunda geração na agricultura familiar. Para eles, as feiras são a principal fonte de renda. Para a agricultura familiar, a feira é uma forma de subsistência, né? Quanto você diria hoje que da renda da propriedade vem das feiras? Quanto por cento? Falando da nossa atividade, hoje em torno de 70% vem da feira. Mais
Mais do que bons negócios, a feira também proporciona encontros e cria vínculos. O que acontece geralmente na feira? O cliente vem para ter uma palavrinha, conversar, dar um bom dia, que geralmente nos mercados é mais difícil, né? Pela correria também. E aqui na feira ele já se sente mais à vontade. A gente encontra os amigos, as pessoas que a gente trabalhou junto, e, enfim. É um momento especial. Isso. A gente já criou aquele vínculo de amizade, inclusive com os feirantes, né? Então é um local muito agradável, que já faz parte da nossa tradição. Tradição, acolhimento, cooperação. Traços marcantes da agricultura familiar que formam a base do sistema cooperativista, que encontrou em Santa Catarina o solo fértil para prosperar. Não há como falar de cooperativismo, de produção ou de crédito sem agricultura familiar. Sem dúvida, o cooperativismo de Santa Catarina é o que é, ou é exemplo para o Brasil, justamente pela agricultura familiar. Porque como pequeno produtor, ele se sente mais seguro e certamente com melhores resultados através de uma cooperativa. Então, acreditamos nós que o cooperativismo catarinense existe tão forte justamente pela agricultura familiar. Porque se existe hoje a Aurora Coop, existe porque foi fundada através da agricultura familiar. Acreditamos nós que em 85% da parte de integração é agricultura familiar. O resultado desse trabalho em conjunto, Santa Catarina conhece bem e se reflete na cidade em qualidade de vida e indicadores sociais mais positivos. A base dos nossos associados, 80% são oriundos da agricultura familiar. Então, para nós, isso é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do estado de Santa Catarina. Porque é onde tem o cooperativismo sediado no município, que é lá onde estão a agricultura familiar, o IDH do município é bem melhor. Por isso que Santa Catarina, hoje nós somos um estado pequeno, pouco mais de 1% do território nacional, somos o 5º produtor de alimento. Mas o cooperativismo representa muito, através da agricultura familiar, desse crescimento, dentro até da nossa própria indústria também. Quem são nossos produtores, a suinicultura, a avicultura, geralmente também é 80% oriundos da pequena propriedade da agricultura familiar. Então o cooperativismo tem um trabalho muito grande para a sucessão familiar também no estado de Santa Catarina. Por isso que o estado de Santa Catarina é um exemplo, dá para se dizer, nessa área para o Brasil. Ao oportunizar desenvolvimento, acesso à tecnologia e renda, as cooperativas incentivam os jovens a permanecerem no campo. Paulo faz parte do Sicob. Ele conta que a cooperativa de crédito liberou mais de 8 bilhões para 25 mil famílias de Santa Catarina. A gente não só proporciona o crédito para os produtores rurais, mas a gente proporciona uma melhoria na qualidade de vida, né? A gente tem muito esse olhar de fazer com que os produtores possam continuar na atividade e, para isso, facilidades tanto no dia a dia de trabalho, na tecnologia implementada, ela é importante porque deixa um pouco daquele trabalho braçal que vinha, né, nesses anos anteriores, sempre essa questão mais forte para o produtor rural, mas que ele conseguiu se adequar, né, se tecnificar, e isso melhora o dia a dia de trabalho deles, tendo ainda a sucessão familiar muito mais facilitada, né? Porque você tem um trabalho menos árduo com isso. Então o Sicob sempre tem esse olhar de facilitar o dia a dia. Então vários projetos são colocados em prática, mas a gente sempre pensa no bem-estar da família também, né? A viabilidade econômica disso para ter a receita, mas que eles sejam aí felizes, continuam na propriedade de uma forma mais tranquila, né? Quando o campo vai bem, a cidade comemora. Exemplo de força e resiliência, a agricultura familiar catarinense é referência para o Brasil, fortalecendo o agronegócio e produzindo saúde para a população. Está muito clara essa integração entre a agricultura familiar e o cooperativismo, o que é muito bom para o nosso agronegócio. Olá, seja bem-vindo, Tejão. Sim, Tatiana, sem dúvida alguma.
Agricultura familiar e cooperativismo é um casamento indissolúvel e eterno. É fundamental que onde haja agricultura familiar, pequenos agricultores, que eles estejam reunidos em cooperativa. É a única forma que eles têm de ficarem grandes. Pequenos reunidos no cooperativismo ficam efetivamente grandes. E o Brasil tem mais de 1 milhão de famílias agrícolas, de agricultores familiares reunidos em cooperativas. E as cooperativas reunidas representam mais da metade da produção brasileira do agronegócio. Portanto, agro, saúde, cooperação. Cooperação é a palavra fundamental e vital. E esse elo é um casamento eterno, Tatiana. Esse é para valer mesmo. Ninguém vai desmanchar. Abraços. Obrigada, Tejon. Até a próxima. Por hoje é só, mas fica aqui o convite. No próximo programa, vamos à região berço da colonização alemã em Santa Catarina. Estamos em Blumenau, a capital brasileira da cerveja. Uma cidade que cresceu, se reergueu e hoje se reinventa em torno da bebida, que é uma paixão mundial. Uma cadeia produtiva que gera riquezas, inúmeras oportunidades e empregos. Uma produção que deu tão certo na cidade que chegou ao campo. O estado está colhendo lúpulos de extrema qualidade e o setor é mais uma promessa para o agro catarinense. Também como um polo cervejeiro, tem um grande mercado aqui para os produtores. E tem novidade para você que não gosta de perder o nosso encontro semanal. A nova plataforma audiovisual ND Play. Você pode assistir o nosso programa ao vivo ou rever nossas reportagens em um espaço todinho nosso do Agro, Saúde e Cooperação. Obrigada pela companhia, uma boa Páscoa para a sua família e uma ótima semana a todos.